A Gênese capítulo 15. Os milagres de Jesus. Subtítulo: Possessos. Item 31. Deixe-nos! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te e sai dele. Sai dele. Senhor. Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, a acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens.
E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má. E o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Item 31. Quando Jesus chegou ao lugar onde estavam os outros discípulos, ele viu em torno destes uma grande multidão de pessoas e muitos escribas que com eles disputavam. Logo, percebendo a chegada de Jesus, todo o povo foi tomado de espanto e de temor, então correram e o saudaram. Ele então perguntou: pelo que estão disputando? E um homem do meio do povo, tomando a palavra, respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que está possesso de um espírito mudo, e em todo lugar onde se apossa dele, atira-o por terra e o menino espuma, rende os dentes e fica todo seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus lhe respondeu: ó gente incrédula! Até quando estarei com vocês? Até quando os suportarei? Traga-me o menino. Trouxeram-no e antes que visse Jesus, o espírito começa a agitá-lo violentamente, ele caiu no chão, onde se rolou espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: e desde quando isto acontece com ele? O pai respondeu: e desde a infância. E o espírito muitas vezes o tem lançado ora à água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer, mas se puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos socorra. Respondeu-lhe Jesus: se puder crer, tudo é possível àquele que crê. Logo, o pai do menino, banhado em lágrimas, exclamou: Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou com ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: espírito surdo e mudo, saia desse menino, eu te ordeno, e não entre mais nele. Então esse espírito saiu, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, e o menino ficou como morto, de modo que muitos diziam que ele estava morto. Mas, Jesus, tendo tomado as mãos do menino e segurando-o, levantou o menino. Quando Jesus entrou na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Ele lhes explicou: os demônios desta espécie não podem ser expulsos por outro meio senão pela prece e pelo jejum. Marcos, capítulo 9, versículo 13 a 28. Item 32.
Apresentaram-lhe então um possesso cego e mudo e ele o curou, de modo que aquele começou a falar e a ver. Todo o povo ficou repleto de admiração e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este homem não expulsa os demônios senão por virtude de Belzebu, príncipe dos demônios. Ora, conhecendo os pensamentos deles, Jesus lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se divide contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo, como então o seu reino poderá sobreviver? E, se é por Belzebu que eu expulso os demônios, por quem seus filhos os expulsarão? Por isso eles serão os seus próprios juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vocês. Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 28. Item 33. As libertações de possessos, como as curas, estão entre os atos mais numerosos de Jesus. Entre os fatos dessa natureza, há alguns, como os narrados aqui, no item 30, em que a possessão não é evidente. Provavelmente naquela época, como ainda hoje acontece, atribuía-se à influência dos demônios todas as enfermidades cuja causa não era conhecida, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Mas há outros em que a ação dos maus espíritos não é duvidosa, eles têm uma semelhança tão marcante com aqueles dos quais somos testemunhas, que reconhecemos neles todos os sintomas desse gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta nesse caso ressalta de um fato material, são as múltiplas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas, apenas pela evocação e moralização dos espíritos obsessores, sem magnetização ou medicamentos, e muitas vezes na ausência e à distância do paciente. A imensa superioridade do Cristo lhe dava uma autoridade tal sobre os espíritos imperfeitos chamados então demônios, que bastava ele ordenar para que se retirassem, porque eles não podiam resistir a essa imposição. Capítulo 14, item 46. Item 34. O fato de maus espíritos serem enviados para o corpo de porcos é contrário a todas as probabilidades. Seria difícil, aliás, explicar a presença de tão numerosa manada de suínos num país onde esse animal era abominado e sem utilidade para a alimentação. Um espírito mau não deixa de ser um espírito humano, conquanto ainda seja imperfeito o bastante para fazer o mal depois da morte, assim como fazia anteriormente, e é contra as leis da natureza que ele possa animar o corpo de um animal. Então, devemos ver aí um desses exageros comuns nos tempos de ignorância e de superstição, ou talvez uma alegoria para caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Item 35. Os obsediados e os possessos parecem ter sido bastante numerosos na Judéia, à época de Jesus, o que lhe deu ocasião de curar muitos deles. Sem dúvida os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Capítulo 14, item 49. Sem ser em estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se apresentam sob os mais variados aspectos que um conhecimento aprofundado do espiritismo faria reconhecer facilmente. Elas podem muitas vezes ter consequências danosas à saúde, seja agravando as infecções orgânicas, seja determinando-as. Um dia, elas serão incontestavelmente incluídas entre as causas patológicas que, pela sua natureza especial, requerem meios curativos especiais. Revelando a causa do mal, o Espiritismo abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de triunfar aí onde ela muitas vezes fracassou somente por falta de atacar a causa essencial do mal. Livro dos Médiuns. Segunda parte, capítulo 23. Item 36. Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelos demônios, segundo eles, até o bem que Jesus fazia era obra de Satanás, sem refletir que Satanás expulsando a si mesmo praticaria um ato de insensatez. É notável que os fariseus de seu tempo já pretendessem que toda faculdade transcendente, e por esse motivo, reputada sobrenatural, fosse obra do demônio, pois, segundo eles, o próprio Jesus recebia seu poder daquele. Esse é mais um ponto de semelhança com a época atual. E essa doutrina é aquela que ainda hoje a Igreja procura fazer prevalecer contra as manifestações espíritas.